Pode. A gente vai começar o nosso 5º episódio, que provavelmente é o último desse mês, de Mães que Inspiram, com a Leilane, que é a mãe da Maria e da Isabela. Por que você é uma mãe que inspira, Leilane? Em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo convite, parabéns por esse quadro, que eu já estou emocionada ali só de ficar assistindo. Mas enfim, gente, eu acho que eu sou uma mãe que inspira pelo fato de ter sobrevivido ao UTI. Que não foi nada fácil. Que não é nada fácil, né? Eu costumo brincar assim que todo fim de ano eu faço a minha listinha de metas para o ano seguinte, né? Quando eu pedi para Deus me ensinar a ter paciência, Ele me mandou o Diego. Marido. Quando eu pedi para Deus me ensinar sobre amor, Ele me mandou a Maria. E quando eu pedi para aprender sobre fé, Ele me mandou a Isabela. E é exatamente isso. Eu acho que ser mãe de UTI é sobre fé, assim, é sobre ter um contato muito intenso com Deus e sobre os milagres da vida. Conta pra gente como é que foi. Você teve a gestação, quando que começou a se complicar? Tava tudo bem, e aí você descobriu quando que poderia ter alguma coisa. Conta pra gente mais ou menos como foi sua história. Então, ai gente, dá um lencinho aí. Eu achava que eu ia chorar. Todo mundo fala que eu vou chorar. Todo mundo chora, tá tudo bem, relaxa. O que acontece, né? A Isabela, assim, logo no início da gestação a gente já descobriu. Você já tinha a Maria, né? Você já tinha Maria. A Isabela é a sua filha mais nova. Isso. Então, assim, pra eu engravidar da Maria, assim, foi muito rápido, não teve nenhuma questão. Depois da Maria eu tive uma gestação molar, tive um aborto por mola. E aí levei mais ou menos uns 2 a 3 anos para engravidar da Isabela de novo. E aí com 7 semanas de gestação, a gente já viu no ultrassom que tinha alguma coisa errada. Porque pelo tempo da idade gestacional, já era para ter uma diferença lá do tórax pro abdômen, e aí não tinha essa diferença e a gente não sabia se era por conta da idade gestacional, que podia não estar batendo com o dia da última menstruação, ou se realmente era uma alteração, né? E aí eu esperei 2 semanas, 15 dias depois se confirmou a alteração, que sugeria que ela poderia ter um falocério. E um falocério é quando a parede do abdômen ela não se fecha, ela fica abertinha, né? E aí assim, passando isso a gente fez vários ultrassons, Acompanhando. a gente foi acompanhando. E aí sempre tinha uma dificuldade de enxergar o diafragma dela. E a médica que me acompanhou aqui, assim, ela é maravilhosa. E ela, na época, ela me falou assim, Leilane, vamos pro Rio, em tal lugar, com o médico tal, que é uma pessoa, né, que me ensinou, que eu confio e tal, porque lá os aparelhos deles são melhores, né, e aí a gente vai conseguir tirar essa dúvida. E enfim, na época eu lembro que eu não consegui marcar com ele, onde ela me pediu, e aí a gente foi para São Paulo. Já que tem seu aparelho bom, então vamos num lugar que seja muito bom. A gente foi parar lá em São Paulo. Eu lembro que a gente foi de manhã para fazer esse exame e o médico que avaliou me deu o nome de uma síndrome lá, que graças a Deus eu não lembro o nome. Mas enfim, era assim, que ela não tinha, ele me disse que ela não tinha pericárdio, ela não tinha peritônio, ela não tinha pleura. E assim mesmo foram as palavras dele. Ou ela vai morrer dentro da sua barriga, ou ela vai nascer e vai morrer. E se eu fosse você, eu dava um jeito de ir para fora do Brasil para tirar o seu bebê, porque aqui no Brasil esse tipo de aborto é proibido. E aí eu lembro que eu levantei, eu só chorava, né? E aí ele saiu da sala, falou isso, saiu da sala. E aí ele deixou lá, eu e o Diego lá. E aí eu comecei a chorar, levantei, falei assim, cara, quero ir embora. E ele
Ou de repente ele voltou, ué, você já vestiu a roupa? Eu falei assim, ué, mas não acabou assim, mas... Você quer me falar mais do que, querido? E aí eu sei que ele tinha mais coisa pra fazer, enfim. E aí eu lembro que a gente foi e voltou no mesmo dia pra São Paulo, na volta. Eu falei, Diego, eu preciso parar em Aparecida. Eu quero parar aqui porque eu não tô aguentando, assim, como que eu vou chegar nesse estado? Preciso pedir pra Deus força, e Aparecida sempre foi um lugar que trouxe me fortaleceu, né? Essa questão assim de fé, espiritualidade, enfim. E aí eu lembro que lá eu pedi pra Deus, pedi pra Nossa Senhora me guiar assim, porque eu queria muito a minha filha, mas se não fosse da vontade dela e dele, né, que eu tava aqui disposta a fazer o que fosse possível. Se fosse pra ela nascer com vida, sem vida, do jeito que fosse, eu ia lá incondicionalmente, e eu prometi que todos os dias seria um dia mais feliz da vida dela. Porque se ela não sobrevivesse ao dia seguinte, né, se não tivesse o dia seguinte, aquele dia teria sido muito bom. E foi muito difícil, não foi fácil, porque cada exame de ultrassom eram novas salas de tristeza. Mas assim, e engraçado que não, que assim, a médica que me acompanhou aqui no Rio, aqui em Volta Redonda, ela sempre falava assim, Leilane, mas eu não tô vendo nada disso que ele falou. Leilane, não é assim, olha aqui, tem o diafragma aqui, olha aqui, não tá, e sabe? E ela sempre falava, e aí ela falou assim, não, vamos lá no Rio, conheci o meu professor, tal, não sei o que, ele é muito bom. E aí, quando eu fui pra lá, eu fui pra fazer uma ressonância fetal. E aí, na ressonância, uma semana antes dela nascer, eu consegui pegar o resultado da ressonância, que mostrou que realmente a única coisa que tinha era um falocele. Ela tinha o pericárdio, ela tinha o peritônio, ela tinha o pleuco, tinha o diafragma, tinha tudo. E aí, só que o que acontecia é que geralmente, quando a parede da barriga não se fecha, o que exterioriza é o intestino. E quando é o intestino é muito mais fácil, porque o intestino ele é um órgão maleável, né? Você consegue reintroduzir ali e tal, não gera tanta pressão ali dentro do abdômen. E que o da Isabel, que estava exteriorizado, era o fígado, que por conta disso podia ser que ela tivesse um pouco mais assim, de dificuldade, mas que isso também não ia ser não era um sinal de... Não era para eu ficar preocupada, porque não significava que eu ia ter um parto prematuro por conta disso. Aí tá, nessa semana que eu peguei o resultado da ressonância, eu tive uma infecção urinária. E aí, mas assim, foi uma infecção urinária que a princípio foi tranquila, tratei com antibiótico, nada demais. E aí, 15 dias depois, a minha bolsa estourou. Eu tinha até feito um exame de urina, assim, não tinha mais infecção. A gente não sabe se foi por conta disso, se era pra ser mesmo. E você estava com quantos meses? Eu tava com 26 para 27 semanas de gestação. E aí, como assim, não tinha nenhum indício assim, de parto prematuro, a gente não tinha feito o corticoide, né, para amadurecer o pulmãozinho dela. E aí, quando a bolsa estourou, eu internei para tentar segurar ela pelo menos 48 horas para fazer esse corticoide. E aí, no segundo dia, eu já entrei em trabalho de parto, porque realmente não tinha líquido nenhum mais, saiu tudo. E aí assim, eu tenho muitas experiências boas com médicos aqui de Volta Redonda. Então, assim, quando a cirurgiã chegou no meu quarto, eu sempre falo pra ela, eu lembro direitinho, parecia uma luz branca entrando no meu quarto. Eu falei assim, você veio salvar minha filha, porque tem uma luz branca te acompanhando. E aí, e foi isso. Ela nasceu, se ela não estivesse lá, eu não sei o que teria acontecido, porque a Isabela, ela nasceu muito desidratada, né? Ela nasceu com uma sepse, e aí ela não tinha acesso. E aí ela precisou de secar uma veia naquele ser daquele tamanho, e ela conseguiu
conseguiu dissecar uma. Aqui não é. Sei, acho que foi a jugular. Nem lembro, mas deve ter sido. E aí, por ali ela ficou recebendo sangue, remédio, soro, tudo que precisou durante muito tempo, através dessa dissecção aí. E aí foi isso. E aí a barriguinha dela fechou muito rápido, com 2 meses já estava fechado, não precisou fazer nenhuma cirurgia. Só que quando o fígado entrou, ele comprimiu o pulmão, ele entrou para cima, ele não foi para baixo. E aí quando ele comprimiu o tórax, ela não conseguiu respirar direito. E aí ela precisou fazer o uso da tráqueo por 2 anos, enquanto ela fazia as fisioterapias, para fortalecer a parede do tórax, toda essa musculatura, até que a gente conseguiu tirar a tráqueo, tirar a GTT e Então, só para as pessoas entenderem, porque tem gente que não sabe esses termos, né? Então, assim, ela nasceu prematura, aí ficou no CTI, né? 5 meses e meio. Nossa. 5 meses e meio. E aí você ficou nessa vida de ficar lá todo dia, indo lá, ficando com ela. E aí depois ela fez a tráqueo. O tráqueo é um furinho, né, que a gente faz aqui, né, pra criança respirar. E ela fez a tráqueo ainda no hospital. Isso, e aí depois ela ainda ficou 2 anos e meio em casa nesse processo, respirando por traqueostomia, através da traqueostomia, alimentação com sonda. Ela tinha outro furinho aqui que ia direto no estômago, que era por onde ela se alimentava ali, né, que é a gastrostomia, e aí a gente fazia todas as refeições dela ali. E aí, e você vendo ela, né, crescendo, se desenvolvendo, e as coisas melhorando cada vez mais. E tinha dias assim que você ficava assim, ai, tô cansada, meu Deus, né, me ajuda, me dá força. Então, esses 5 meses e meio, né, que ela ficou na UTI quando ela nasceu, assim, eu resumi bastante, né, porque foi muito difícil. Sim. E aí, sempre assim, ela melhorava e piorava, cada hora era uma coisa, era uma questão ou com peso, ou respirador, ou uma nova infecção, né? E a última vez, nesse período também ela fez uma hidrocefalia, que a gente acredita assim, que foi uma hidrocefalia muito grave, e isso comprometeu muito o sistema neurológico dela. Então, todas as dificuldades cognitivas e motoras que ela tem hoje é por conta dessa hidrocefalia que ela fez na internação. E aí, 1 mês mais ou menos antes da gente ter alta, que foi a última infecção grave que ela teve, assim, naquela última ali, eu achei que eu ia perder minha filha, porque ela ficou muito grave 7 dias depois que ela nasceu. E depois, assim, entre altos e baixos, ela sempre manteve uma certa estabilidade. E aí, nessa última infecção, ela foi quando ela teve, além da infecção, ela começou a apresentar crises convulsivas por conta da hidrocefalia. E a primeira crise que ela apresentou foi uma crise de muito difícil controle. E aí, por conta disso, ela desestabilizou pressão, os batimentos cardíacos, enfim, estabilizou. E aí, nessa vez, eu achei que eu ia perder minha filha, assim. Perder não, né? Que a gente nunca perde um filho. Mas, assim, eu lembro que a minha oração naquela noite, eu só pedia para Deus perdão se por algum momento eu tinha feito qualquer coisa que não estivesse de acordo com o que era a minha missão. E que eu ia aceitar, eu falava, Deus, eu estou aqui para aceitar a sua vontade. Se for para a gente continuar junto nesse plano espiritual, nós vamos seguir do jeito que for melhor para todo mundo. Mas se não for, eu aceito a sua vontade, porque eu não aguentava mais ver ela sofrendo daquele jeito. E aí,
é incrível, parece, né? Mas assim, no dia seguinte ela começou a melhorar. Eu cheguei no dia seguinte, naquela noite ela já tinha tirado 2 remédios para manter a pressão, foi tirando os anticonvulsivantes, diminuindo a sedação, ela foi acordando, e aí a partir daí a gente conseguiu programar para fazer a traqueostomia, porque até então ela não tinha feito, para ir para casa. E aí, por isso que eu falo que ela me ensinou muito sobre fé. Sim. E assim, a gente vê que é uma história linda, né? Uma história de luta, muito difícil. Como todas as histórias que nós tivemos. Mas pelo menos ela começa a falar, a gente já sabe que é muito nossa. Graças a Deus, Deus, ela começa muito bem, ela pega pra escolinha, ela faz tudo já, gente do céu. Mas, nossa, eu só tenho estrutura porque eu já sei como é que terminam as histórias que saem aqui, porque senão, nossa. Então, assim, a gente sabe que teve. Não é o final, né? Não é o final, tem muito pela frente. Muita coisa pra viver ainda. Isabela é muito pequenininha, né? Mas assim, a gente sabe. A Isabela tem que 3 muita vitória, né? Que você teve. E eu acho que eu posso ser categórica de todas as mães que sentaram, todos esses episódios, assim. E a Leilane fechou com chave de ouro isso, que o que move é a fé. O que move é a fé. E só o que sustenta uma mãe é Deus. Sustenta, exatamente. E assim, fala pra gente assim, se você hoje, né, tem muitas mães assim que estão passando por isso também, então filho de CTI, não TI, né, esses termos assim, não sei, nunca sei quando eu uso um ou outro, depois você me ensina, certo? E aí, essas mães que estão hoje com os filhos, nessa mesma situação, o que você pode dizer para elas que dê a força que elas precisam, essa mesma força que você teve, que você não sabe nem de onde veio, e que você teve, mas e que você tem, você sempre terá por você ser mãe. Eu te falo isso porque eu sou. E tô eu. E só o que você quer dizer para as mães que podem estar passando por alguma coisa parecida com o que você passou? A única coisa que eu sempre me vem na cabeça quando me pedem para falar alguma coisa é: tenham fé, tenham paciência, amem incondicionalmente, porque cada dia é um dia na UTI, cada dia é uma vitória, e é tudo no tempo deles, né? Assim, a gente, eu comemorava tudo, assim, eu me arrumava para ir para UTI, porque eu achava que minha filha não merecia me ver feia, sabe? Eu passava uma maquiagem, eu tentava tirar minha olheira, eu chegava lá, eu não ficava chorando na beira do leito, eu estava sempre sorrindo, cantando para ela, e eu acho que isso foi, de certa forma, me fortalecendo, porque era o mínimo que eu podia fazer para ela. Eu não podia, quantas vezes eu questionei, né, Deus? A gente sempre questiona. Por que comigo, né? Porque é tão simples você ter um filho, né? Só gerar, ir lá, parir, ir para casa. Por que comigo tem que ser diferente? Mas é um aprendizado. Hoje eu sei que tudo que nós passamos foi para nos fortalecer de alguma maneira. E eu sempre comemorei no xixi que ela fazia. Você fez xixi hoje, porque ontem ela não tinha feito. Então hoje ela fez 100 ml. Eu, caraca, você fez 100 ml de xixi, isso aí, muito bem. Então tinha dia que ela ficava 3 dias sem fazer cocô. Quando ela fazia cocô, eu, isso aí, fez cocô. Ela podia até estar sedada, sei lá se estava entendendo ou não, mas era a energia ali, né, que a gente precisa passar para eles, essa força, porque aproveitar cada momento. A cada momento. E aí, e é isso, eu acho que a gente tem que ter fé. Eu nunca ficava esperando muita coisa, mas eu sempre fazia tudo que eu podia como se eu fosse ter tudo. E é isso, eu acho que a Isabela é muito espelho disso. Eu faço tudo que eu posso para ver o desenvolvimento dela. Mas se você me perguntar assim, você esperava que ela fosse andar? Eu não esperava que ela fosse andar. O dia que ela sentou a primeira vez, ela já tinha 1 ano e 1 mês.
eu não me dei nem ao luxo de comemorar, porque assim, no meu interior eu falei assim, cara, é óbvio que ela ia sentar. Mas eu não esperava que ela fosse sentar. Então, assim, o dia que a gente conseguiu ir diminuindo o oxigênio, que ela foi para casa com doses muito altas de oxigênio, né? Então, assim, a gente começou a diminuir, quando a gente tirou o oxigênio, eu falei, cara, a gente conseguiu tirar o oxigênio. Mas eu não acreditava, sabe? Era sempre nem sei como falam isso, mas tipo uma dualidade, não sei se é essa palavra. Dentro de mim, assim, era como se eu acreditasse, eu fizesse tudo para aquilo, mas sem esperar nada. Então, tudo que ela me traz hoje, tudo que ela me devolve, é motivo de muita alegria, assim, de muita fé, muita oração, muita conquista. E eu acho que eu mostro para ela que eu acredito nela. De alguma maneira, ela sente. Eu não cobro nada dela, mas eu acredito que ela é capaz. Cada vitória, né? E assim, com a Maria também, quando... Agora era isso que eu ia perguntar. Agora, enquanto E mãe a de Maria, dois, como é que essa mãe fez? Porque eu não sei como foi na sua casa, mas tipo, eu tenho 2 crianças. Quando eu engravidei da segunda, a primeira eu tava muito feliz em ser, né, meu irmão. E aí, quando, né, foi uma gestação um pouco mais conturbada, assim, né, com não saber, né, laudos que, graças a Deus, não estavam certos. E aí, quando a irmã nasce, a irmã precisa ficar todo tempo e você se dividir entre ser a mãe que estava na UTI e também a mãe que estava em casa. E o passa força para uma que acredito também, tipo, eu não vou chorar lá na beirada do leito dela, mas que horas você vai chorar? Porque você vai chorar em casa, pra outra ver? Tipo assim, como é que você conseguiu? Eu também não chorava perto da Maria, né? Eu chorava quando eu tava Imaginei, imaginei. Trancada no banheiro sempre. Mas eu também chorava muito com o Diego. Acho que ele também. Acho que nem minha mãe me viu chorar, assim. Acho que o Diego e o chuveiro. Mas assim, eu tive um apoio, né? Assim, a minha mãe não é daqui, né? Minha mãe é de Goiás, mas no dia que minha bolsa estourou, no dia seguinte ela entrou no avião e veio pra cá. E ela ficou aqui 6 meses. Ela não foi pra casa dela durante esses 6 meses. E minha mãe, assim, ela foi a minha estrutura, porque ela foi tudo que eu não fui pra Maria, né? Então, ela conseguia suprir, de certa forma, essa ausência. Ela levava no balé, levava tudo, na escola. E aí, só que eu botei uma meta, assim, todos os dias eu ia almoçar em casa com ela. Então, eu ia cedo pra UTI, elas passavam lá, me buscavam, a gente almoçava, deixava a Maria na escola e voltava pra UTI. Então, assim, que a gente não tinha horário pra sair, né? Às vezes eu saía cedo, às vezes eu ficava até mesmo, né, de madrugada, mas o que me ajudou foi minha mãe mesmo. Sempre uma mãe, sempre uma mãe. Sempre. É a mãe, sendo mãe, é sempre a mãe que está sempre ali por trás, dando uma força, dando apoio, dando tudo, né? Inquestionavelmente, né? A mãe é colo, né, gente? O tempo todo, né? O tempo todo. E aí, assim, a Maria, ela, ao mesmo tempo, ela tinha os momentos de visita no UTI, né? Então, a gente também fazia desses momentos uma festa. Então, quando a Maria era bebê, ela nebulizava, né? Então, para explicar o que era aquilo, eu acabava mostrando para ela, é tipo aquele nebulizador que você usava, sua irmã tá usando também. Então, deixava ela pegar, abria a incubadora, deixava ela pegar, ela sempre levava desenho, eu colocava os desenhos dela do lado da incubadora da Isabela, e quando ela ia ver lá para visitar, ela via os desenhos. O que mais? E assim, a gente sempre fazia, era só quinta-feira que ela podia ir. Então, das quintas-feiras, a gente sempre fazia esses dias serem dias de mais festa ainda, porque era o dia da visita da Maria. E aí, eu acho que, de certa forma, foi ficando leve também. Então, Vocês foram sabendo conduzir isso, né? De forma gostosa para Maria, né? Eu lembro uma vez que ela falou assim, mãe, só tem foto da Isabela deitada aqui no hospital. Pra ela tava tão normal que ela falou assim,
vou deitar aqui no sofá, tira uma foto minha também, deitada no hospital. Eu falei, é verdade, filha, a gente esqueceu de tirar, não tem nenhuma sua aqui. Ela deitou no sofá, fez um monte de pose. E a gente que conhece a Maria sabe o doce que ela é, né? E o tanto que ela cuida da Isabela, né? Pois é. Então, assim, vamos lá, então, a gente vai finalizar, dá vontade de ficar aqui conversando, né? Falando, mas a gente precisa finalizar, né? Então, assim, primeiro que realmente você, Leilane, é uma mãe que inspira, né? E por isso que você foi convidada aqui. Não é à toa a sua história agora, para quem não sabia, né? Vai descobrir, vai ver a mulher maravilhosa que você é e mãe. E a gente se sente honrada com você aqui. Eu me emociono mais porque, assim, eu já conheci a história, né? E na verdade, eu vou te falar uma coisa que eu nunca sei, não sei se eu já te contei. Você se tornou minha médica quando eu soube que você estava voltando, né, a trabalhar, atender e tal. E eu falei, mas eu não sabia, né? Eu falei, a Leilane, qual a especialidade da endócrina? E pela minha admiração a você como pessoa, eu fiz questão de ter você como minha médica. E essa história é linda e inspiradora. E eu quero que as pessoas saibam o quão especial você é. Os abraços já. Então, acho que você já falou. E coincidentemente foi eu que te falei pra Leilane, viu? Exatamente. Eu Parece até mentira, agora a gente conversando aqui, foi a gente conversando. Que você estava clinicando novamente, eu não sabia. Eu nem sabia da sua especialidade. Ela falou assim, mas eu não tô clinicando. Eu falei, eu já encontrei a Leilane aqui. Ela falou, você tava com a Maria, não é? Maria. Eu tava com a Maria. Eu falei, mas eu vou na Leilane. E aí, enfim, né? Tudo se ligou e eu acho que tudo tem motivo, né? Eu acho que Deus... E depois eu pintando rosa, né? Porque aí eu fiz questão de ter você no grupo, né? Que é um grupo que também, pra quem não sabe, vamos falar aqui, né? Fazer o jabá do Pintando Rosa, que a Laís dança parceiraça também. Pra quem não sabe, tá errado. Tá seguindo a gente errado. Tinha que estar seguindo, né? Então, Pintando Rosa foi um momento de, não sei, de luz, de energia, de... Era pra ter sido um evento, né? Era pra ter sido um evento pra fazer o bem para as mulheres. E aí, daquilo ali, surgiu um grupo, né? De pessoas muito especiais que estão sempre se unindo, se juntando. E aí, isso daí é para um outro café. Pra explicar sobre isso. Mas quem não segue lá o Pintando Rosa, vai saber o que acontece. Inclusive, no primeiro a gente estava super nervosa. Matheus, do nosso marketing, vem cá, Matheus, oferecemos para te conhecer. O Matheus foi fazer oração com a gente. Quer dizer que é uma coisa. Obrigada, tá? Isso foi fundamental. E ele fez oração com a gente, controlou a gente lá no dia, estávamos todos muito nervosos, porque a gente queria fazer o melhor para todo mundo, né? Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Então, você é uma mulher que inspira, você é muito especial e a gente ficou muito feliz de ter aqui. Então, agora a gente vai te dar um abraço que a gente dá no final para todo mundo e os seus brindes que você ganhou e vamos tirar a sua foto. Obrigada. Obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Fechamos com chave de ouro hoje. Obrigada pelo convite, vocês são incríveis. Aqui, pra você tirar foto. E você ganhou uma massagem relaxante. Eu vou mandar lá no grupo depois pra vocês.